Pai do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui fazendo esse vídeo para que nós possamos aprender da palavra de Deus, continuar sabendo que nós estamos passando por um momento difícil no mundo, mas que nunca deixemos de aprender a palavra de Deus. Inclusive o próprio Deus, através do profeta Oséias, ele diz que o povo de Israel ele estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. Então, o conhecimento ele é muito importante para a vida do cristão, né? E é por isso que nós estamos aqui para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Eu trago aqui a lição desse novo trimestre que se inicia, né? Agora neste domingo. E o título da nossa lição desse trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Bom, a nossa primeira lição, ela traz por título Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. O texto áureo diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz assim: A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está situada em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos capítulo 19, o versículo do 1 ao 7. Eu vou ler, os irmãos assim acompanhem, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19 agora. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com um batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. O objetivo geral diz o seguinte, que ao término da lição, nós devemos estar aptos a mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. E os objetivos específicos diz que a cada tópico, ao término de cada tópico, nós devemos estar aptos a, ao término do tópico 1, apresentar a autoria e a data da epístola. Ao término do tópico 2, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E ao término do tópico 3, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Bom, os irmãos podem estar observando aí, eu estou com os slides aqui da lição de professor, é por isso que tem umas informações diferentes, mas isso aqui não é relevante para nós. Bom, a introdução da nossa lição diz assim: A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Bom, só queria fazer uma pergunta aqui. Por que
essa denominação de a coroa dos escritos de Paulo, ou ainda a rainha das epístolas, isso se dá ao fato de que Paulo, Éfeso era a cidade principal da época. Nós vamos ver lá em Apocalipse que nós temos 7 igrejas da Ásia, né? Dentre elas está uma igreja chamada Éfeso, que é essa mesma Éfeso aqui que o apóstolo está se referindo. Então o que acontece? Éfeso era uma igreja, né, vamos dizer assim, que era uma das principais, porque foi onde mais Paulo demandou seu tempo. Então, o evangelho chegou lá, acredita-se que através de Áquila e Priscila, né, por um pequeno período de tempo que Paulo passou lá. E logo em seguida, quando Paulo retorna, ele passa um período de 3 anos. Né? Então, dentro desse período de 3 anos, que Paulo passa ali pastoreando aquela igreja, dando os ensinamentos àquela igreja, é por isso que quando Paulo ele sai, que escreve essa carta a Efésios, ele é denominado como a coroa dos escritos de Paulo, porque foi onde Paulo demandou mais tempo, mais amor, né? Ficou mais tempo junto dos irmãos, foi aí, exatamente na igreja de Éfeso. É por isso dessa expressão, a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas. Né? Bom, vamos lá. Autoria e data. Eu até já comentei um pouco acerca da autoria, mas vamos acompanhar a lição. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Conforme está lá em Efésios capítulo 1, versículo 1. Né? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, conforme Atos capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. E aqui eu gostaria de expressar o seguinte: eu já ouvi muitas pessoas, muitos pregadores dizer que Deus mudou o nome de Paulo, né, de Saulo, para Paulo. E isso não é verdade, não houve mudança de nome. Diferentemente de Jacó para Israel, no caso de Paulo não houve. Né? O que acontece? A história de Paulo, que assim, todos nós sabemos que Paulo ele é muito jovem ainda quando ele foi estudar aos pés de um grande rabino muito conhecido chamado Gamaliel. Né? O que acontece? Paulo era da tribo de Efraim, se eu não estou enganado, e aí o pai dele era fariseu. Né? E o fariseu ele tinha um apreço muito grande, um zelo muito grande pelo judaísmo. Né? Então, assim, a religião judaica ele buscava seguir de todas as... É por isso que existia os atritos entre Jesus e os fariseus. Né? Porque os fariseus colocavam a religião como se fosse tudo. Né? Então, assim, a religião judaica em primeiro lugar. Então, é por conta disso que Paulo, então, ele vai estudar, né, com Gamaliel. Logo de pequeno, ele inicia ali seus estudos acerca da lei, vai crescendo e tudo mais. E aí, ao ponto de Paulo ingressar no meio religioso, né? Porque nós vamos ver lá em Atos capítulo 7 que Paulo ele participa do apedrejamento de Estevão, né? E uma coisa que chama atenção é que acredita-se que Paulo ele fazia parte do Sinédrio, né? E por fazer parte do Sinédrio foi por isso que ele teve uma participação, né, nesse apedrejamento de Estevão. Mas voltando ao assunto do nome, então pelo fato de Paulo estar envolvido com esses religiosos, né, quem eram eles? Eles eram os judeus, né, os judeus. Então o que acontece? O hebraico, o nome Saulo era um nome fácil, né, era um nome hebraico, né, então era fácil para que os judeus pronunciassem, porque como nós sabemos, a Bíblia ela tem o seu Antigo Testamento escrito no hebraico e algumas partes em aramaico, não é verdade? E o Novo Testamento ele vem ser escrito no grego koiné. Né?
Então, o que que acontece? O judeu, ele era, né, hebreu, por isso que veio do hebraico. Então, o nome dele hebraico era Saulo, né? Então, quando ele sai, que ele pega a carta com os maiorais dos sacerdotes para ir buscar o povo que estavam pregando, né? E ali no caminho de Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus, né, que todos nós conhecemos, que ele tem aquela visão daquela grande luz, fica cego, vai para um lugar, Ananias vai lá orar e tudo mais. A partir daquele momento ele passa a se chamar pelo nome dele romano. Por quê? Porque Paulo ele tinha dupla cidadania, né? Ele era cidadão romano também. E isso foi o que ajudou Paulo no decorrer das suas viagens missionárias, né? Porque aí Paulo ele tinha certas proteções, né? Vamos dizer assim, alguns benefícios pelo fato dessa cidadania romana dele, né? Então assim, o nome romano dele era Paulo. Então como Paulo passou, né, a trabalhar a propagação do evangelho no meio gentio, na é verdade? Então, assim, é mais adequado a pronúncia do nome mais fácil, que era Paulo, né? Não a pronúncia do nome hebraico, Saulo. É que a gente não percebe essa diferença, Saulo e Paulo, porque essa tradução para a nossa linguagem fica simples, né? Mas imagina como que é o nome Saulo pronunciado em hebraico, né? Não, não dá para entender, assim, pode ser algo complexo. E a gente sabe que cada língua ela tem uma particularidade, né? Então tem pessoas que têm língua que pelo a forma que é falada, ela tem certas dificuldades para pronunciar algumas letras, algumas palavras do nosso idioma, por exemplo, e assim vice-versa. Na verdade, então, era mais apropriado a utilização do nome romano, que era Paulo. Então, não houve aí uma mudança de nome, uma transformação. Simplesmente, Paulo ele pensou assim: bom, agora eu vou trabalhar com os romanos, então nada melhor, né? Eu vou trabalhar com os romanos, com os gregos, com os gentios, então nada melhor do que usar um nome mais apropriado para isso, né? Porque ele também tinha esse nome de registro. Tá entendido? Então não houve transformação. Ele tinha esses dois nomes. É que um era hebraico, então ele usava no meio do povo hebraico, e o outro era romano, que ele passou a usar no meio dos gentios. Certo? Agora vamos aqui. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar um nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentio, conforme Romanos capítulo 11, 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens. Né? Então, Paulo ele deixa claro, ele quer reivindicar isso, dizendo, olha, eu não fui escolhido por homens, eu fui escolhido por Deus, eu fui separado por Deus. Então, Paulo ele reivindica essa autoridade, né, apostólica. Né? E o comentarista ele deixa claro aqui que nenhuma das 13 cartas de Paulo que ele escreveu, ele se identifica como Saulo, né? Porque ele tinha um propósito. O propósito de Paulo era expandir o evangelho, né? Era sair de lá de Jerusalém, era sair do meio do povo hebreu e expandir entre os gentios. Então, por esse fato, né? Por esse propósito, vamos dizer assim, ele assina suas cartas como Paulo e não como Saulo. Tá bom? Bom, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, né? Efésios capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, Efésios capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, conforme Efésios capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Né? Então, o que acontece? Nós sabemos que Paulo fez 3 viagens. Né? A primeira viagem dele com Apolo, depois a segunda com Silas,
e a terceira viagem, né? Então, o que acontece? Ao término dessa terceira viagem, Paulo foi preso. E é exatamente nesse período que Paulo está preso em Roma que ele escreve a Éfeso, né? A essa igreja em Éfeso. Então, o que acontece? Não é só isso, né? Não é só essa carta. Enquanto ele estava preso, ele escreve outras cartas que o comentarista da lição, né, ele especifica aqui. Filipenses também é carta de prisão, Colossenses, Filemão, todas essas cartas Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, certo? Bom, e quando foi que Paulo escreveu isso? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, né, por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Ou seja, ele também levou as outras, né, Filemão, e aquelas outras que o comentarista cita ali como cartas da prisão. Certo? Então, assim, como eu já tinha falado, ao término das 3 viagens missionárias, Paulo é preso, né, e agora ele estava lá preso, num cárcere, numa prisão domiciliar por 2 anos. E aí ele escreve essas cartas e pede, né, para que Tíquico, seu cooperador, ele possa levar aos seus destinatários, né? Bom, e resumindo esse primeiro tópico aqui, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, isso é inegável porque ele mesmo se identifica como autor. E a sua data da autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Essa questão de data, ela não é algo exato, é aproximado, né? Então não tem como a gente afirmar que foi entre 61 e 62, né? Vai variar de autor para autor, de historiador para historiador. Tem historiador que diz que foi entre 58 e 62 e por aí vai, né? O fato é que é aproximadamente essa data aí, tá bom? Bom, e para quem que Paulo escreveu? Né? Qual que é o destinatário? A cidade de Éfeso, né? Foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Hoje a Turquia é exatamente esse lugar aí, né? Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no Mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, né? Uma coisa interessante aqui nessa cidade de Éfeso é que, né, como eu havia falado, o evangelho chegou lá possivelmente através de Áquila e de Priscila, né? E foi o ponto onde Paulo ele passou durante 3 anos, né? 3 anos lá pastoreando aquela igreja, ensinando os irmãos, né? Pregando o evangelho de Cristo. E uma coisa que me chama a atenção é que também nessa cidade, né, nós vimos as características dela, que era um lugar muito movimentado, com muitos habitantes. Lá também existia um templo, né, que era o templo ou a cidade, né, da deusa Diana, ou Artemis, né? Uma coisa que chama a atenção é que essa mulher, ela era famosa lá, né? Muito famosa, porque os seus cultos, né, eram feitos, realizados através como que eu posso dizer, o templo era vergonhoso, né? Era coisa imoral que acontecia no templo dessa Diana. Eu não sei se vocês já lembram de ter visto na Bíblia Sagrada, mas muitos vão fazer referência a esse templo, né? A essa deusa chamada Diana.
né? Até Coríntios, a igreja de Coríntios vai ter alguma relação com as profetisas, né? Dessa deusa aí que tenta chegar no templo, querer falar, querer expor suas opiniões, né? E é por isso que Paulo chega e fala assim, olha, as mulheres casadas, né? Elas devem permanecer caladas. Por quê? Porque essas mulheres, né? Desses templos, é, porque como que era o culto? O culto era baseado na prostituição, né? As mulheres iam, se prostituíam e essa era a prestação de culto dela, né? Só que quando chegava a uma certa idade não servia mais, e aí fazia o quê? Se convertia e ia para a igreja, né? Só que na igreja elas achavam que podia fazer o que queria. Queria se manifestar, queria questionar e tudo mais, e aí Paulo orientava as mulheres a permanecerem caladas na igreja, porque isso também estava influenciando as outras, né? Mas o fato é que Éfeso, né, era conhecida como a cidade da deusa Diana, e lá também, em Éfeso, tinha muito ocultismo, né? Ocultismo, magia, mágicos. Foi por isso que quando Paulo pregou, né, os mágicos que se converteram, né, aqueles adeptos do ocultismo foram e queimaram seus livros em praça pública, né, revelando ali, mostrando o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão, né? Então, assim, Éfeso era uma cidade bem complicada, né? A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis. Olha aqui o que eu acabei de falar, né? De Artemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construída em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam e sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? Então, isso aqui, na verdade, é o que eu já falei, eu acabei antecipando a minha fala, né? Mas era isso. Então, essa deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, e é por isso que os cultos eram voltados para a prostituição, né? Justamente porque era a deusa da fertilidade. Então, as pessoas iam lá e se prostituíam e diziam que estavam prestando seu culto a deusa Diana, né? A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, conforme Atos capítulo 20, versículo 31. Uma coisa interessante é que, para nós entendermos muitas coisas, por exemplo, o livro de Éfeso e das demais cartas, Coríntios e tudo mais, é importante a gente estudar o livro de Atos, né? Porque Atos ele faz ligação com esses livros, ele conta exatamente a história, ele traz mais detalhe acerca da história de Paulo, né? Porque a partir do capítulo 13, o livro de Atos, ele dá ênfase total no ministério de Paulo, na verdade, né? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, conforme Atos 19, 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, né? Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E, segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, nós vemos aí uma série de pessoas que passaram, né, pastoreando a igreja de Éfeso, né? Tanto é que, se a gente for ver a profecia de Apocalipse, né, quando vai falar da igreja de Éfeso, ele dá as características da igreja de Éfeso, que era uma igreja fervorosa, era uma igreja, né, vivia debaixo da graça, né, mas que havia esquecido do primeiro amor, né? E é por isso que Deus pedia para que eles arrependessem e voltassem para o primeiro amor, né? A saudação epistolar.
A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Por que uma carta circular? Porque antes, né, nos escritos mais antigos, que tem esse relato de Paulo, não destaca o nome de Éfeso, né? É como se fosse uma carta que não tem um remetente, né? Não era interessada a uma pessoa. Então, nos escritos antigos não tinha, e tempos depois que foi incluído o nome de Éfeso, né? A carta. É por isso que alguns intérpretes, né, a maioria deles, consideram ser uma epístola circular, uma carta que circulava entre as igrejas da região, né? Como se Paulo tivesse pego, né, e escrevido alguns assuntos e dito assim, olha, vai passando nas igrejas aí, né? É um ensinamento aqui que eles têm que aprender, e aí sai rodando as igrejas da região. Então, é por isso que a maioria dos intérpretes considerava assim. E nos escritos mais antigos, como eu falei, né, não tinha essa questão da identificação de Éfeso. Ela só veio ser incluída depois, né, algum tempo depois. Tá bom? Então, assim, o resumo desse segundo tópico diz assim: a epístola ela é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época, certo? Então, quando alguém perguntar assim, mas essa carta foi destinada a quem? Ela era destinada, é uma carta circular, dirigida às igrejas da Ásia, tá bom? E qual era o propósito dessa mensagem? O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico. Helênico era o grego, né? O mundo grego. Quando fala de helenismo, é que fala do grego, né? Da doutrina, dos ensinamentos gregos, certo? E praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Aqui é exatamente aqueles novos convertidos mesmo que Paulo pregou, e ali eles pegavam seus livros de mágica, né, de magia, e queimaram em praça pública para todo mundo ver. Então eles vieram dessa forma. Então esses são os novos convertidos. E aí Paulo, no dever de ensinar, para que não traga, né, não continue com os ensinamentos que tinham, né, desses ensinamentos de misticismo, de ocultismo e tudo mais. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ou seja, pelo fato do templo da deusa Diana, né, ser muito forte ali, muita gente vinha, muitos turistas vinham para esse templo, justamente por conta da prostituição, né, porque a carne, o povo ia com interesse, né, das moças do templo e tudo mais. Então, muitos desses cristãos se converteram e eram praticantes ou frequentadores, né, dessa religião, né, da Diana. Então, eles vieram, e Paulo ele veio, através dessa carta, né, ensinar, né, para que eles deixassem a imoralidade, ensinar acerca da imoralidade, da bebedeira e tudo mais, tá bom? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade
e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Ou seja, judeus e gentios, no passado, eles tiveram um problema, né? Eles queriam que os gentios fossem circuncidados e tudo mais, e Paulo vem ensinar, dizendo que não era necessária a circuncisão para os gentios. Então, sempre eles entravam em atrito, né? Porque os judeus achavam que eles eram, né, a religião, o judaísmo e tudo mais, e aí os gentios eles não tinham direito, ou não podiam fazer parte, então sempre tinha essa picuinha entre eles. E Paulo foi um dos responsáveis por acabar, né, com esse tipo de picuinha que existia, né? Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Certo? Então, essa visão pastoral, de aconselhamento, de ensinamento, foi a preocupação que Paulo teve com os crentes daquela igreja quando escreveu, né, esta carta. A mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja como corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. E terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Né? Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, né? Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, a carta aos Efésios é uma combinação de todos esses assuntos, né? Então, que nós possamos meditar, né, estudar. Eu peço a vocês que leiam a carta aos Efésios durante esse trimestre, para que nós possamos absorver mais informação dessa carta, né, identificar os aspectos, os assuntos que Paulo está tratando ali, por que Paulo escreveu essa carta para esse povo, né, para esta igreja e tudo mais. E aqui o resumo do tópico 3, né, diz o seguinte: a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas. Né? Qual que é o tema? São dois: Jesus Cristo, cabeça, e a igreja, seu corpo. Certo? Então, era isso que Paulo ele queria mostrar ao povo. E para que nós concluímos a nossa aula, né, a conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas, né? E só para a gente fechar, eu queria comentar um pouco acerca desse favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus, que é a nossa salvação, né? A salvação, ela foi nos dada gratuitamente, gratuitamente. E aí, isso causa alguns questionamentos, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem: mas se eu recebi de graça, por que eu tenho que pagar com os meus sacrifícios e tudo mais, né? Por que da santidade? Por que eu tenho que
despido do meu eu? Por que eu tenho que negar a si mesmo, sendo que eu já recebi de graça, né? E eu costumo usar uma expressão muito interessante que vai exemplificar exatamente essa situação. A salvação, nós recebemos ela de graça, mas nós precisamos mantê-la, né? Nós precisamos manter a nossa salvação. E aí o que eu uso para exemplificar isso imagina que alguém chega na sua casa hoje, bate na sua porta, te entrega uma chave de um carro estacionado na frente da sua casa e diz: olha, esse carro é seu, você não precisa pagar nada, é seu, né? Você não pagou nada por esse carro. Mas o que você precisa fazer para que você mantenha esse carro? Primeiro, você tem que manter a manutenção do carro em dia. Tem que trocar óleo, tem que abastecer, tem que lavar o carro, tem que calibrar pneu, não é verdade? Se você não faz isso, o que vai acontecer com esse carro? Você vai perder esse carro, né? Se você não fazer a manutenção necessária, se você não trocar óleo, você vai fundir o motor. E se fundir o motor, o carro não vai andar, né? E vai chegar um momento que esse carro vai estragar, não vai funcionar mais, e aí você vai perder aquilo que você recebeu de graça. A salvação é a mesma coisa, né? Nós recebemos de graça, mas nós precisamos manter. Nós precisamos fazer as devidas manutenções, né, daquilo que Deus nos deu. E qual que é a manutenção? É a santidade, é a renúncia, né? é andar em comunhão. Tudo isso é a manutenção que nós devemos fazer para manter a nossa salvação. Que Deus possa nos abençoar e que este conteúdo possa trazer um pouco mais de conhecimento acerca da palavra de Deus para as nossas vidas. Que os irmãos continuem firmes na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém.